Então, bom dia, gente. Me chamo Victor, sou do time de desenvolvimento aqui da Gidesk. E, enfim, já trabalhei bastante tempo com o Osmar e com o Júnior na parte de suporte, principalmente em questões mais técnicas envolvendo a nossa API. E vou começar por ela, inclusive, né? Como o Júnior mencionou, a gente teve outros treinamentos sobre a API. E é por meio da API que a gente se comunica utilizando o Power BI ou qualquer outra ferramenta de Business Intelligence, que a gente se comunica, então, com a Gidesk trazendo os dados do sistema, né? Então, reforçando muito alto nível o que seria a API, né? É como a gente fazer um pedido num restaurante, né? A gente pede para o garçom ali algumas informações, faz o nosso pedido, a nossa comida, se é sem algum ingrediente ou com algum adicional, e isso chega, né, para os nossos servidores, que seria a cozinha, que vai retornar ali o pedido feito, né? Então, a API é fazer essa requisição, né, via uma URL ali com alguns filtros, e aí o nosso servidor vai retornar ali uma série de informações. Hoje o Agidesk ele é API first, ou seja, tudo dentro do Agidesk pode ser feito e consultado via API. Então, cadastro de contatos, de clientes, atendimentos, pesquisas de satisfação. E um dos módulos da nossa API são os datasets, né? Então, os datasets ele é um aprimoramento da nossa API, onde vários dados relacionados acabam sendo retornados em conjunto. Então, um exemplo a pesquisa de satisfação, né? Então, hoje a gente tem um módulo da API que retorna a lista de atendimentos e um módulo da API que retorna as pesquisas de satisfação. O dataset ele vai unir essas duas coisas em um único módulo, digamos assim. Bom, vou começar compartilhando minha tela aqui para a gente mostrar como é feito essa comunicação dentro do Power BI. Deixa eu compartilhar aqui. Imagino que estão todos já vendo, né? Bom, eu estou aqui dentro do meu ambiente de demonstração, logado aqui no usuário Matheus, e a primeira coisa que a gente precisa ter para conseguir consultar a API, consumir o módulo da API, é um token de acesso, né? Uma espécie de senha exclusivamente de uso da API. Para que isso seja gerado, o cadastro do usuário de agente de vocês precisa estar marcado para ser possível de acessar via API. Então, eu vou aqui na tela de usuários, agentes, e entrar no cadastro de qualquer agente aqui. E aqui embaixo está assim, ó, integrações, acessar via API. Esse campo aqui tem que estar marcado, né, para ser possível gerar essa chave de acesso. Feita essa configuração dentro do usuário, do agente, aí nas configurações do próprio usuário, né, então aqui em cima em Oi Matheus, venho aqui em meus dados, e aí aqui no menu da direita vai ter chaves de acesso. Clico aqui e vai ter a chave de acesso anterior e a chave de acesso atual. Então, tem essa dupla geração de chaves, caso vocês queiram rotacionar a chave por questão de segurança ou porque mudou alguém que teve acesso a ela. E é, por exemplo, o que eu vou fazer no fim, né, dessa gravação. Vou gerar uma nova chave, fazendo a anterior, né, perder a sua validade. Então, vou pegar aqui, já vou copiar essa chave que a gente vai utilizar em seguida. Então, num segundo momento, a gente, com essa chave de acesso em mãos, a gente já vai poder utilizar a API do Agidesk e fazer qualquer tipo de consulta. E isso, a utilização da API do Agidesk pode ser feita de qualquer forma, via script, via código, via Excel, por exemplo. E aqui eu vou focar, então, no Power BI, tá? Então, aqui eu estou num ambiente de demonstração. Agora eu vou lá para o portal do cliente do Agidesk, né? Então, o nosso portal do cliente oficial. E aí, aqui na base de conhecimento, a gente tem a seção integrações e APIs. O Júnior até está mandando alguns artigos aí no nosso chat. E aí, aqui a gente tem uma seção dedicada exclusivamente para API. Então, aqui tem todos esses módulos, né, que a gente chama de endpoints, que vocês vão poder consultar contatos, criar contatos,
pesquisar tarefas. E aí aqui no fim a gente tem um bastante importante que são os datasets. Esses datasets, como eu mencionei anteriormente, ele é um módulo mais aprimorado da nossa API e é o que a gente recomenda para consulta de dados em massa, né, principalmente relacionados a um BI da vida. Então, aqui a gente tem cada um dos datasets disponíveis e o que eles retornam. Então, Agent Timesheets, por exemplo, vai retornar informações sobre os apontamentos dos agentes dentro dos atendimentos, né? Muito bom aí para calcular alguma coisa de bilhetagem, alguma volumetria do gênero. E aí, aqui a gente também tem um outro artigo de integrações, que é o Integração BI. E dentro desse artigo, para facilitar já essa configuração inicial do Power BI, né, para quem está começando a utilizar, para quem quer começar a consumir a nossa API através do Power BI, a gente tem um modelinho aqui bem no topo do artigo, que ele já vai vir com algumas configurações da nossa API e vocês vão só precisar preencher essa chave de acesso. Então, vou clicar aqui nesse modelo e vou baixar ele. E um ponto bastante importante, tá, gente? Vocês precisam estar cadastrados aqui no portal do cliente, né, no nosso portal, para conseguir baixar esse modelo por questão de permissionamento, tá? Bom, eu vou minimizar aqui, vou abrir aqui a minha pasta de downloads e vou abrir o nosso template ali que a gente disponibiliza. Ele vai carregar ali alguns parâmetros, ele vai demorar um pouquinho, mas ele já vai vir com uma telazinha para a gente preencher as informações que são necessárias para consumir a API. Então, a primeira informação é o Account ID, que a gente também chama de tenant. Isso aqui é o ID da conta, é o ID da empresa que está cadastrado dentro da Agdesk. Então, isso geralmente está no link, né, na URL aqui, que vocês acessam a Agdesk, né? Então, aqui eu estou no ambiente de homologação, né, de testes, e aí, então, esse agcompany.html aqui é todo o meu Account ID. Se vocês quiserem conferir, quando vocês tiverem um outro tipo de URL, vocês podem vir em minha conta aqui, claro, sendo um usuário administrador, e o ID da conta vai estar aqui em cima, ó, AgiCompany. Nesse caso eu tenho o HTML, mas o HTML vocês podem desconsiderar porque é exclusivo desse ambiente de demonstração aqui. Certo, então vou botar aqui, agicompany.html. O AppKey é aquele que a gente gerou anteriormente. Então, é aquele token de acesso que eu fui lá nos dados do usuário, né? Então, vou voltar aqui novamente, meus dados, chaves de acesso e a chave aqui que a gente copiou. Então, vou copiar ela novamente e vou colar aqui. E aí, aqui a gente tem uma filtragem, né? A gente precisa definir a data inicial e a data final em que a gente vai fazer essa busca de atendimentos. Então, a gente sempre recomenda, como um bom uso da nossa API, delimitar esse período de pesquisa, principalmente por questões de performance, tanto do nosso lado quanto do lado do usuário que está consumindo a API, porque às vezes aí a gente tem clientes que têm 600 mil atendimentos, e aí fazer uma pesquisa nesses todos 600 mil acaba onerando bastante tempo. Então eu vou preencher aqui a data inicial ali do dia 1º de janeiro de 2023, porque como é um ambiente de demonstração, tem pouco atendimento. E aí aqui vocês podem ver até, se deixar o mouse no informativo, vai ter ali o formato de preenchimento da data, né? Esse formato aí é um formato internacional, que a gente utiliza ali tanto para API quanto para armazenar essas informações dentro do banco de dados, né? E aí vocês podem preencher nesse formato. Então, vou botar aqui 2023/1/1 000000. E aí aqui vou botar até o final do ano desse ano. Então, 2025, 12, 31, 23, 59, 59. Preenchi as informações aqui, download, e como a gente tem esse modelo, né, como ele é um modelo, ele é um template do Power BI, ele já vai fazer as consultas por trás dos panos e já vai disponibilizar algumas visualizações aqui quando a gente carrega, né? Então, tá tudo muito, como é que eu vou dizer, simples, porque já tem bastante coisa tratada nesse template. Então, quando a gente preencheu essas informações, por trás dos panos, o Power BI já está fazendo essa consulta API, que eu vou mostrar logo em seguida, e aí ele já está populando aqui algumas informações para a gente na visualização do Power BI, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, um contador de atendimentos,
um filtro aqui da data de criação de atendimentos. Então, se eu for filtrar aqui só por atendimentos criados em 2023, em 2024, posso selecionar mais de uma data aqui, e aí ele já está fazendo as informações do Power BI, né? Então, mostrando a quantidade total de atendimentos por cliente, atendimentos por tipo, né? Então, aquele tipo que a gente preenche lá dentro do atendimento, e aí aqui ainda tem a pesquisa de satisfação, né? Então, quando a gente está filtrando aqui por NPS, né? Inclusive, a gente tem aqui uma filtragem de tipo NPS, está trazendo o valor de cada resposta dos atendimentos. Então, estou vendo aqui que tem metade das pessoas dando resposta 10, mas aí tem uns detratores, né, que deram nota 2 e nota 5. Então, isso aqui é mais, né, reitero, que é um modelo para inspirar vocês a utilizarem ali, para vocês já conseguirem popular essas datas, né? Não vou entrar muito no detalhe de como isso funciona dentro do Power BI, afinal, o Power BI é uma ferramenta bastante poderosa que a gente pode fazer diferentes tipos de gráficos e fazer muitas relações entre um dado e outro. Isso aqui é um template bem básico, digamos assim, para vocês já conseguirem partir de algum dado mais tangível, né? Então, até aqui, pegando na direita, né, aqui tem os campos retornados ali pela API e o que está selecionado dentro de cada visualização, né? Então, aqui é a quantidade total de atendimentos e tudo mais. Fala, Júnior. Ô, Vitor, tu mostrou via abertura do template, né? Uhum. Que você só executou o template, ele já pediu ali a AppKey, a ID da conta, as datas e já abriu esse painel, né? Mas Uhum. tu consegue mostrar para a gente também, caso o usuário queira fazer do zero, queira Sim. utilizar sem startar pelo template, né? Como é que ele faria essa integração? Uhum. Aí é muito boa pergunta, Júnior, porque isso aí daí é bastante dependente de como está o ambiente do Power BI do usuário, né? Então, daqui a pouco nem se usa um Power BI, usa algum tipo de outra ferramenta, um Data Lake ou algo assim. E aí vai depender muito de como essa comunicação é feita com outros sistemas. Aqui no Power BI, a gente tem a edição, né, de como a gente vai conseguir essas informações da API. E aí aqui dentro a gente tem a possibilidade de fazer algumas codificações dentro do Power Query para consultar APIs externas. Então, dependendo da empresa, ela já tem um ecossistema muito bem estruturado e ela vai precisar inserir o Agidesk dentro desse ecossistema. E aí vai exigir muito de um conhecimento mais técnico de como fazer essa consulta e fazer ela dentro dos padrões que a empresa já tem, né? Então, isso é bastante importante, porque dependendo, vai precisar desse contato interno com outras equipes que já possuem outras informações e outras conexões, né? Acho que a Andrea tem uma dúvida. Eu não sei se a gente vai tirando as dúvidas do pessoal agora, se a gente pode abrir no final. Não sei o que tu prefere, Vitor. Acho que para não perder o raciocínio poderia ser mais no fim, né? Pode ser, pode ser. Tá, então, André, eu te chamo depois, tá? Assim que acabar a explicação aqui. Pode seguir, Vitor. Certo. Então, só para concluir aqui essa questão envolvendo a consulta de API, né? Então, aqui a gente tem algumas funções utilizando a linguagem M do Power BI que fazem a consulta dessa API. Então, ela vai montar aqui a URL de consulta da API, vai botar os parâmetros, vai preencher ali a informação do período. E aí, isso aqui é uma coisa muito técnica. Então, vai depender muito desse conhecimento um pouco mais aprofundado de conexão com a API e de utilização das linguagens e dos recursos que o Power BI oferece para se comunicar com a API. Então, a gente sempre disponibiliza esse template porque isso já está tratado por trás dos panos. Inclusive, a gente tem uma limitação bastante importante que antes eu falei, né, que a gente tem clientes que acabam gerando 600 mil atendimentos em um ano. E por questão de performance, a gente acaba retornando por API 1.000 registros por página. Então, acaba sendo necessário fazer uma paginação para retornar cada uma das páginas via API. E isso está tudo tratado dentro desse template. Então,
por vezes, até o template ele pode ser uma referência para vocês utilizarem e, né, adequarem ele à realidade da empresa, né? Mas, enfim, respondendo diretamente a pergunta do Júnior, quando a gente não tem o template, eu vou fechar aqui tudo. Deixa eu salvar aqui. Então, no template. Quando a gente não tem um template, a gente pode partir do zero e simplesmente preencher uma URL de conexão com alguma API ou com algum site mesmo, né? Então, eu vou aqui em Blank Report, vou pegar Get Data, né? E aí aqui, Get Data from Web. Então, aqui eu vou jogar a URL, que é a URL montada e consumida na nossa API. Então, a gente tem o HTTPS, agecompany.html, que é o token, .agdesk.com. Desculpa, não é o token, que é o account ID, que é o tenant, né? Então, seguido, API/v1. E a gente sempre recomenda daí vocês consultarem os nossos artigos para ver o que vocês querem gerar de informação. Então, eu vou voltar lá nos artigos de datasets. E aí, aqui a gente tem como que é feita a montagem dessa URL. Ó. Então, idconta.agdesk.com/datasets, o nome do dataset, o app-key, que é a chave de acesso, os parâmetros. Então, vou até copiar essa URL aqui, substituir ela aqui. E aí, vou preencher, então, o ID da conta, que é agecompany.html.agdesk. E o nome do dataset, vou pegar aqui Service Issues, que são as informações detalhadas dos atendimentos. Então, vou trazer aqui Service Issues. Aqui a chave de acesso que a gente gera para o usuário, né? E aí, bastante importante, gente. Essa chave de acesso aqui, ela vai servir como as permissões de acesso do usuário. Então, se esse usuário aqui que eu estou logado, que é o Matheus, ele não tem acesso aos atendimentos do financeiro, ao consultar a API para pegar os atendimentos do Agdesk como um todo, do ambiente, ele não vai pegar os atendimentos do financeiro, ele vai pegar os atendimentos só da equipe das equipes das quais ele faz parte. Então, é bastante importante atentar a isso. Então, pode falar, Júnior. Vitor, desculpa te interromper novamente. O Vitor, ele está fazendo do zero, né? Porque, enfim, ele tem o conhecimento técnico ali da construção da chamada. Mas, recapitulando os treinamentos anteriores de dataset e de API, no próprio artigo de datasets, lá no final do artigo, tem diversos exemplos. Então, o Vitor vai estar mostrando aí alguns exemplos de chamada. Então, não é necessário fazer do zero. Então, você poderia copiar, só trocar, né, o ID da conta, que é aquele inicial ali antes do ponto Agdesk, e colocar a sua chave de acesso. Então, vai funcionar corretamente. E também a gente tem a dica do Postman, né, que tá ali no final do artigo, que lá a gente já tem a nossa biblioteca se eu clicar no segundo link lá, É verdade. tem uma biblioteca completa com as chamadas prontas já. Então, tanto para APIs como para datasets. Então, se ele, ao clicar ali, por exemplo, no Service Issues, que é o que ele está trabalhando, ó, já vai vir a chamada pronta. Então, basicamente, é você colocar a sua ID e a sua chave de acesso, a app-key, e já vai sair utilizando. Então, claro, a gente está explicando aqui mais técnico, né, que pode parecer um pouco mais complexo para quem não tem conhecimento, mas isso, inclusive, é um trabalho construído pelo nosso time de desenvolvimento. Acredito até que foi tu que fez isso, né, Vitor? Essa documentação aí de datasets prontinha já para os usuários. Inclusive, eu acabo utilizando bastante no dia a dia, até para prestar suporte, para tirar dúvidas dos clientes. Pois com essa biblioteca aqui fica muito prático, fica muito simples, né, a gente montar as nossas consultas a partir disso. Então, a gente está explicando do zero também para vocês terem o conhecimento de onde vêm essas informações, mas tem essa possibilidade de já iniciar com um molde, né, uma URL já pré-pronta, onde você só vai adaptar para a sua realidade. Queria acrescentar isso mesmo, Vitor. Perfeito, cara, perfeito.
E até me baseando, né, nela, a gente tem aqui os filtros que a gente pode utilizar e a descrição deles do que cada um faz, né? Então, aqui, quando a gente vem para o forecast, a gente tem aqui, né, a descrição em inglês dele, num padrão internacional, explicando que ele tem muito a ver com as equipes e quem está relacionado ao atendimento. Então, por exemplo, quando eu boto aqui o parâmetro forecast igual a teams, atendimentos das equipes às quais eu faço parte. E aí entra muito aquilo que eu mencionei antes. Se o usuário não faz parte daquela equipe, ele não vai conseguir trazer a informação. Eu vou até já pegar esse forecast teams aqui e botar aqui junto na minha API. E vou dar um OK aqui. E assim como se a gente pegasse essa URL aqui que eu gerei e utilizasse dentro de um navegador, por exemplo, ele ia tentar fazer essa mesma conexão e ia retornar um conjunto de dados no formato JSON, né? JSON, que é o formato aí bastante utilizado e padronizado dentro das APIs. Mas como vocês podem ver, quando a gente tenta fazer isso da maneira crua, digamos assim, ele tem todo um outro tratamento dos dados. Eles vão vir aqui já tabelados, mas eles não vão vir, por exemplo, transformados em data corretamente, separados por ano. Então, existe um tratamento que é feito no nosso modelo que já ajuda a facilitar isso. Mas quando vocês fizerem um tipo de conexão como essa que a gente está fazendo aqui, de maneira mais crua, digamos assim, tem bastante tratamento a ser feito, como a paginação que eu mencionei anteriormente, assim como transformar os dados aqui dentro do Power BI. Então, por exemplo, a gente tem datas de criação aqui, né? Ele já vem num formato date time aqui, mas se daqui a pouco a gente quer transformar isso num mês, aí tem que acabar vindo aqui dentro do Power BI e fazer ali algum tipo de transformação dos dados, né? Mas essa conexão mais crua, ele vai trazer, de qualquer forma, a informação, dependendo do que vocês estabelecerem ali dentro da URL. E aí, a partir disso, vocês já podem utilizar no Power BI de vocês, né? Então, se eu dar um close e apply aqui, ele vai fazer novamente a conexão. Aqui ele já vai aparecer os campos da API, né? Então, para a gente poder utilizar. E aí eu já posso criar um gráfico aqui, né? Então, vou criar aqui um gráfico, assim como no nosso modelo, né? De quantidade de atendimentos por cliente. E aí ele já vai vir aqui essa informação, né? Então, 51 atendimentos do Age Company, 50 atendimentos do Brightside Cosméticos e assim por diante. A gente sempre acaba, né, recomendando o nosso uso do template, porque, enfim, acaba muita coisa sendo tratada, né? Então, quando a gente tem ali múltiplas relações, então, quando um atendimento foi reaberto e gera mais de uma pesquisa de satisfação, na API isso vai retornar uma lista dentro de uma lista, né? E aí acaba sendo necessário recursos mais avançados do Power BI, como o modelo de visualização, onde existe uma relação entre mais de uma tabela, né? Então, 1 para N ou N para N, e aí acaba entrando numa coisa mais avançada de Power BI, e aí vai depender muito, né, do conhecimento e das necessidades de cada usuário. Mas aí isso já vai estar tratado nesse modelo que a gente disponibiliza lá no nosso artigo. Bom, gente, eu acho que de maneira geral essa é a comunicação com o Power BI. Acho que ela exige muito mais o conhecimento de uso e de consumo da API, né, do que de fato do Power BI em si. E aí, como eu falei, vai depender muito de como vocês vão se conectar do Power BI com a API do Agidesk, se já existe uma área de Business Intelligence ou uma área de dados dentro da empresa, e aí se faz necessária essa consulta, né, esse consumo da API do Agidesk, seguindo ali as nossas documentações. Acho que é isso. Júnior, não sei se tem mais algum ponto para agregar, senão podemos ir para as dúvidas. Tá, eu só vou relembrar que a gente tem treinamento de datasets, onde a gente explica detalhadamente quais são os datasets, que tipos de informação eles trazem. Então, por exemplo, a gente tem dois que são os mais utilizados, que é o Service Issues, que retorna dados de atendimentos,
e temos o Agent Time Sheets, que retorna dados de apontamentos. Então, são indicadores, né, são números que as empresas controlam na prática, assim, o tempo trabalhado dos agentes, ou quantos atendimentos teve determinada equipe, pesquisa de satisfação, né, qual cliente que mais abre atendimento. Então, tem treinamento sobre isso, né, então até a gente fez exemplos práticos no treinamento, e também sobre a API, que vem ao encontro também das chamadas, né, que pode integrar com outros sistemas, que pode integrar com algum BI também. E tá lá no nosso canal no YouTube. Eu coloquei aqui no chat todos esses links que a gente está comentando sobre dataset, sobre API, sobre o Postman. Então, é possível vocês acessarem lá, inclusive baixar a nossa biblioteca, a nossa documentação e instalar num Postman local para não precisar usar via web. Tá tudo aqui. Eu vou parar a gravação, então agradecemos a todos que assistiram até aqui. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato e até a próxima.